Nós vamos fazer contato com o cientista político e professor da PUC de São Paulo, Pedro Fassoni Arruda. Bom dia, Pedro. Olá, bom dia. Pedro, ontem foi divulgada uma pesquisa do Instituto Datafolha mostrando que o ex-presidente Lula tem 47% das intenções de voto contra 29% de Jair Bolsonaro. Ciro Gomes ainda aparece com 8%, Simone Tebet com 2% e André Janones, Pablo Marçal e Vera Lúcia com 1% cada um. Levando em conta os votos válidos, Lula teria aproximadamente 52%, o que apontaria a possibilidade grande de vitória no primeiro turno. Como é que você viu esses e outros dados também divulgados pelo Datafolha, Pedro? Não houve oscilação, né, fora da margem de erro em relação à pesquisa anterior, né? O Lula segue como favorito, como principal representante do campo progressista, popular e democrático, né? E o Bolsonaro vem aí colhendo justamente aquilo que ele plantou, né? Um péssimo governo, a condução desastrosa da política econômica, né, o desemprego, inflação, aumento do custo de vida. Então, também o Bolsonaro tem uma rejeição muito grande que acaba tornando muito difícil para ele conseguir a reeleição, né? Então, é um cenário aí animador, né, para as forças democráticas, para o campo popular, para quem defende a Constituição e o Estado democrático de direito, mostra também o quão fragilizado o Bolsonaro está, principalmente, né, entre os eleitores mais pobres, que ganham até 2 salários mínimos, por exemplo, que são os que mais estão sofrendo aí, com o aumento do custo de vida. E você citou essa questão da estabilidade das pesquisas, né? Os levantamentos sempre se sucedendo com poucas variações, sempre dentro ali da margem de erro. Isso também acaba pressionando ainda mais a campanha do atual presidente, porque o tempo vai ficando mais escasso para tentar uma possível virada. Falta pouco tempo, né? Estamos começando em agosto, a eleição no começo de outubro, né? Então, a gente vai ter pouco tempo de campanha eleitoral, de campanha no rádio, na televisão, inclusive, né? O Bolsonaro e o Lula serão os que terão maior tempo de exposição na TV. Isso, de certo modo, acaba contribuindo para consolidar esses dois aí como os dois primeiros principais candidatos à presidência. Mas existe também uma forte possibilidade do Lula ser eleito ainda no primeiro turno, né? Como você bem apontou, se a gente considerar apenas os votos válidos, o Lula tem 52% e já pode liquidar a fatura aí no segundo turno, e o Bolsonaro já sinaliza aí que está muito preocupado com essa situação e vem tensionando cada vez mais, inclusive, fazendo cada vez mais ameaça aí de ruptura da ordem institucional. Ameaças veladas, enfim, mas que são muito preocupantes também. Mas eu acredito que, né, não houve mudança, e se também não houver também mudança no cenário da economia, ou um fato novo, por exemplo, dificilmente esse quadro pode ser alterado. E quando eu falo um fato novo, pode ser qualquer coisa, desde uma mudança na economia até mesmo um episódio como aquele controverso, polêmico da facada 4 anos atrás, né? E Pedro, ontem o Datafolha também divulgou alguns dados mais específicos, né, dos segmentos. Entre as mulheres, por exemplo, o Bolsonaro teria ganho 6 pontos percentuais, chegando a 27% contra 46% de Lula, uma diferença ainda muito grande. E entre os homens, Lula subiu 4 pontos, liderando aí por 48 a 32. Claro que nos segmentos a margem de erro acaba ficando um pouco maior do que na pesquisa em geral, mas é possível identificar por que houve esse tipo de movimentação ou é algo normal, natural mesmo nas pesquisas que haja algum tipo de movimentação ali perto da margem de erro na prática, né? A gente pode, na verdade, testar algumas hipóteses, não cravar, né, afirmar peremptoriamente que foi isso ou aquilo, né? Mas como você mesmo apontou, né, quando a gente analisa por segmento, a margem de erro acaba sendo maior porque o universo, a amostragem é menor, né? E quanto menor a amostragem, também maior a margem de erro. Isso é uma coisa técnica aí das pesquisas eleitorais, né? E outra também, né, enfim, tem, por exemplo, entre as mulheres religiosas, a gente sabe que já há algum tempo a Michele Bolsonaro vem também fazendo campanha, tendo mais exposição, ficando mais
com mais frequência diante de fotos da mídia, então isso pode ser um dos elementos que explicam esse crescimento do Bolsonaro entre o eleitorado feminino, né? Mas, enfim, as explicações não podem ser unicausais. Provavelmente tem outros fatores que ajudam a explicar isso daí, né? E entre os eleitores do sexo masculino também, né? A questão econômica, por exemplo, pode favorecer o Lula também, né? Já que sempre numa crise econômica, né, os primeiros que são afetados são as mulheres, e entre as mulheres negras, né? Então, né, o eleitorado, os homens brancos, por exemplo, são sempre os últimos que costumam ser impactados pelas crises econômicas, mas agora foram também, né? Então, isso pode explicar também o fato de que o Lula tenha perdido espaço entre esse perfil de eleitores. E quando a gente pega aqui as regiões, o ex-presidente Lula lidera no Nordeste, né, com 59% contra 24% de Jair Bolsonaro, e no Sudeste também, 43% a 28%. No Norte é um empate técnico, né, 41% para Lula, 39% para Bolsonaro, e até ontem o Datafolha não tinha divulgado o desempenho dos candidatos nas regiões Sul e Centro-Oeste. Mas considerando as duas regiões mais populosas, né, o Nordeste e o Sudeste, comparando com a eleição de 2018, naquela ocasião, Fernando Haddad venceu no Nordeste, mas ele perdeu e perdeu por uma boa margem, né, no Sudeste. Agora o cenário se inverte. Isso cria uma dificuldade a mais para Jair Bolsonaro, que ele perde ali o eleitorado, principalmente numa região que tem o seu estado ali, o Rio de Janeiro e São Paulo também, onde ele é bastante forte? Sim, o Sudeste é fundamental, né? Só São Paulo é o estado mais populoso do Brasil, é o maior eleitorado também, só de comparação. São Paulo é o dobro do número de eleitores, mas também é na região. Então tem um peso eleitoral muito grande. Então, aqui, por exemplo, estão também os grandes centros de comunicação, os chamados formadores de opinião, estão em grande parte situados também em São Paulo, Rio de Janeiro também, né? Então vai ser muito difícil para o Bolsonaro virar esse jogo, principalmente por conta do fraco dele na região Sudeste comparado com 4 anos atrás, né? Mas também, quando cada uma dessas regiões é importante sempre levar em consideração a diferença. Em alguns estados do Nordeste, como por exemplo em Alagoas, o Haddad ganhou, né? No Sudeste mesmo, né, às vezes em São Paulo, um candidato do PT vence o PED, no caso, e em Minas Gerais ganha, por exemplo. Mas o Nordeste também, enfim, ele é muito diferente, por exemplo, o perfil do eleitorado do sertão e do agreste, aqueles eleitores de alta renda, o burguês, classe média alta, por exemplo, que mora num apartamento de cobertura de frente para a praia, na praia de Piai. Então tem todas essas diferenças, assim como em São Paulo tem essa diferença entre o Grajaú, Capão Redondo por um lado e Jardins e Moema do outro, né? Mas, né, se a gente analisar isso de uma maneira geral, de fato preocupa bastante o Bolsonaro, porque também o São Paulo foi o epicentro do golpe, né? Então as grandes manifestações pelo impeachment da Dilma, né? O quartel-general do golpe em 2016 foi o prédio da Fiesp, onde se concentravam, né, aqueles eleitores, muitos deles saudosistas da ditadura militar, né, com tendências fascistas e tudo mais, pedindo golpe. Então, né, quer dizer, o Partido dos Trabalhadores tinha perdido as ruas também, né, no principal centro industrial do Brasil, que era São Paulo, e hoje essa tendência parece reverter. Inclusive, né, o que acaba também contribuindo ou favorecendo também a eleição do Haddad para o governo de São Paulo. Então, muito provavelmente, né, o Partido dos Trabalhadores, além de ter um bom desempenho na eleição para presidente, vai ter um bom desempenho na eleição para governador e também, provavelmente, uma grande bancada de deputados federais. Embora o lulismo, nas últimas eleições, não tenha se mostrado muito forte em São Paulo, ou na região sudeste como um todo, é justamente nessa região, na região sudeste, que vem a maior parte da bancada parlamentar do Partido dos Trabalhadores, né? Então, o lulismo ele é muito forte na região nordeste do Brasil, mas não o petismo,
né? Então, tradicionalmente, né, o Partido dos Trabalhadores elege mais deputados federais em São Paulo, por exemplo, do que o PSDB, que até pouco tempo atrás era o principal partido desse campo conservador, né? Então, tem bastante capilaridade, tem um movimento operário bem organizado, né, um movimento sindical, chamados intermediários organizacionais, enfim, que ajudam também que favorecem também a eleição do ex-presidente Lula, né? Então, a tendência é justamente que, se não houver nenhum tipo de mudança, que esse cenário se consolide até o começo de outubro. Agora você toca numa questão importante, Pedro, que são as bancadas, né? E Uhum. tudo indica que, pelo menos, todas as sinalizações em relação às campanhas, aquilo que o próprio ex-presidente Lula tem falado a respeito das eleições legislativas, que os partidos estão dando mais atenção para isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também sabe, no campo conservador, existe a força das emendas do relator, que estão fazendo uma conexão ainda mais estreita de alguns parlamentares do Centrão com lideranças regionais e prefeituras. Você acha que é possível equilibrar ou tornar menos desequilibrado, na verdade, o jogo entre o campo conservador e o campo progressista nessas eleições? Quando a gente analisa as bancadas, né, tem o DIAP, né, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, ele a cada 4 anos, depois da eleição, ele faz um mapeamento, divulga um documento chamado Radiografia do Congresso Nacional. Então mostra ali o perfil das bancadas, principalmente não apenas da bancada dos partidos, mas as chamadas bancadas suprapartidárias, como a bancada BBB, do Boi, da Bala e da Bíblia, que não está necessariamente ligada a um ou outro partido político. E muitas vezes, né, essa identificação acaba se tornando mais forte do que a própria identificação partidária. Nas últimas eleições, nas 3 últimas eleições, essa bancada veio crescendo. Né? Chamada bancada da segurança pública, bancada da bala, aqueles evangélicos que não representam todo o segmento evangélico, até porque existem muitos evangélicos progressistas, enfim, inclusive dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, né? E também a bancada comunista, né? Ele é muito forte, né? E a gente sabe que muitos eleitores acabam, de fato, votando num candidato de esquerda ou de centro-esquerda, eleição majoritária, num candidato mais conservador, numa proporcional para deputado federal. Justamente porque eles têm muita força nos redutos, municípios, onde eles têm uma ação mais forte. E como, né, as regras eleitorais acabam favorecendo esse jogo, fica muito difícil. Isso já é um problema que vem desde muitas décadas atrás. Né? A gente lembra do governo João Goulart, quando um dos seus principais apoiadores, o Leonel Brizola, reclamava da lentidão, da morosidade do Congresso Nacional para aprovar, ou da falta de disposição para aprovar chamadas reformas de base, né? Tanto é que eles diziam, a gente tem que aprovar a reforma agrária na lei ou na marra, e o Brizola já dizia, esse Congresso aí não vai sair absolutamente nada, porque esse Congresso é integrado por banqueiros, latifundiários, barões da mídia, e dificilmente vai sair. Né? É por isso, né, que é tão importante a mobilização popular também. Né? Para fazer realmente avançar mudanças estruturais, é necessário, né, articular a atuação parlamentar com mobilização social. Né? A gente sabe que a, a eleição não é a única maneira de fazer política. Não é simplesmente depositar o voto num representante, cruzar o braço e esperar 4 anos para ver se reelege ou não. Né? Então, a pressão das ruas ela é fundamental. Né? O Lula, quando deixou o segundo governo dele, em dezembro de 2010, janeiro de 2011, ele tinha uma aprovação de 87%. Quer dizer, 87% da população, né, segundo o Datafolha, considerava o governo Lula ótimo ou bom. E apenas 3% consideravam péssimo. O Lula lembrou disso recentemente numa entrevista. Então, né, com um apoio popular tão grande, seria praticamente impossível realmente qualquer tentativa, embora tentassem, né, naquele momento, como por exemplo no auge da principal crise do governo dele, que era do episódio do mensalão, ele conseguiu simplesmente sair ali tranquilo, né? Então vai depender também do desempenho do que acontece na sociedade. Pedro, queria agradecer a sua participação, suas análises aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima.
Eu que agradeço, abraço a todas e a todos. Abraço. Conversamos aqui com o cientista político e professor da PUC de São Paulo, Pedro Fassoni Arruda. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.